Você se importa demais com o que pensam de você, com como você parece, com o que pode dar errado. E isso está te travando. E se eu te dissesse que a chave para se libertar disso tudo é parar de se importar? Calma. Não é sobre desistir. É sobre escolher com sabedoria onde colocar sua atenção, sua energia, sua alma. Vivemos presos em um ciclo de inseguranças e medo de errar, de ser julgado, de não ser suficiente. E quanto mais tentamos agradar, mais nos afastamos de quem realmente somos. Mas e se existisse um caminho testado há séculos por pessoas que enfrentaram guerras, perdas, humilhações e mesmo assim, permaneciam em paz? Esse caminho existe. E tem um nome: estoicismo. Neste vídeo, você vai descobrir como a indiferença estratégica ensinada por mestres como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio pode ser a ferramenta mais poderosa para eliminar a insegurança da sua vida. Não é teoria. É prática. Não é frieza. É liberdade. E começa agora. Insegurança é aquele sussurro que diz: e se você falhar? E se rirem de você? E se não for o bastante? Ela se alimenta do medo de ser rejeitado, de não alcançar expectativas, de não ser aceito. E hoje, mais do que nunca, somos bombardeados por gatilhos que alimentam esse medo. Redes sociais, por exemplo. Comparações constantes com vidas que parecem perfeitas. A pressão para performar, conquistar, mostrar resultados o tempo todo. A exigência de um corpo ideal, de uma carreira de sucesso, de uma imagem sem falhas. Mas isso não é novo. Os antigos estoicos também viviam cercados de desafios reais, guerras, escravidão, doenças, perseguições políticas. Eles também perderam pessoas, status, liberdade. Mas lidavam com tudo isso de forma diferente. Enquanto hoje buscamos validação externa para sentir segurança, os estoicos olhavam para dentro. E é aqui que começa a virada de chave. Porque insegurança não nasce do que acontece com você, ela nasce de como você reage ao que acontece. E é aí que entra o conceito mais poderoso e mal compreendido, o do estoicismo. A indiferença. Quando você ouve a palavra indiferença, talvez pense em frieza, em alguém apático, que não sente nada. Mas no estoicismo, indiferença não é ausência de emoção, é discernimento emocional. É saber separar o que merece sua atenção do que só rouba sua paz. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: não nos perturba o que acontece, mas o julgamento que fazemos sobre o que acontece. Ou seja, o problema não é o olhar torto que você recebeu, ou o erro que cometeu numa reunião. O problema é o peso que você dá a isso. Os estoicos dividiam tudo em duas categorias. O que depende de nós, nossos pensamentos, escolhas, ações. O que não depende de nós, o clima, a opinião dos outros, o passado, o futuro, a morte. Sabe onde mora a insegurança? No segundo grupo. A verdade é que quanto mais energia você coloca no que não controla, mais vulnerável se torna. Você se torna refém da aprovação, da aparência, do resultado. Mas quando você foca no que está nas suas mãos, suas atitudes, sua intenção, sua coragem, o que os outros pensam perde o poder. Indiferença, no fundo, é isso e a coragem de só se importar com o que realmente importa. Filosofia sem prática é só teoria. E os estoicos sabiam disso. Eles não se limitavam a escrever frases bonitas. Eles viviam o que ensinavam e enfrentaram desafios reais que colocariam qualquer um de nós à prova. Epicteto, o escravo livre. Epicteto nasceu escravo. Sofreu abusos físicos, teve sua liberdade negada. E ainda assim, manteve sua mente livre. Ele dizia: você pode me acorrentar o corpo, mas nunca controlará minha mente. Epicteto entendeu que, mesmo diante do sofrimento, ele podia escolher a resposta emocional. Ele não se definia pela sua condição externa, mas pela firmeza interna. E isso o tornou inabalável mesmo nas piores circunstâncias. Sêneca e riqueza sem apego. Sêneca era milionário. Um dos homens mais influentes de Roma.
Mas sabia que tudo o que possuía era passageiro. Por isso, praticava a pobreza voluntária. Dormia no chão, comia o mínimo, vestia-se como um homem comum, tudo para lembrar a si mesmo: se tudo me for tirado, ainda assim estarei bem. Essa prática destrói a raiz da insegurança e o medo da perda. Sêneca não era contra o conforto, mas não permitia que sua felicidade dependesse dele. Marco Aurélio, o imperador filosófico. Ele governava o império mais poderoso da época. Tinha tudo: status, poder, glória. E mesmo assim, escrevia em seu diário: lembre-se, você é apenas uma pequena alma carregando um cadáver. Forte, né? Marco Aurélio se lembrava todos os dias da impermanência. Sabia que fama, beleza, sucesso, tudo isso desaparece. Então, em vez de se apegar, ele focava no que podia controlar: sua virtude, suas ações, sua consciência tranquila. Esses homens não eram super-heróis. Eram humanos como eu e você. Mas usaram a filosofia para construir uma armadura invisível contra a insegurança. E você também pode. Parece simples, né? Ah, é só não ligar. Mas na prática, como se faz isso? A verdade é que não se importar com tudo não é sinal de frieza, é sinal de foco. Foco no que realmente importa. No que depende de você. Aqui vai um passo a passo estoico para você aplicar isso na sua vida real. Passo 1. Identifique o que está fora do seu controle. Opiniões alheias. Clima. O passado. Sua aparência física. O futuro. Você pode influenciar? Talvez. Controlar? Não. E se não está nas suas mãos, não deve morar na sua cabeça. Passo 2. Redirecione o foco para o que depende de você. Suas ações. Sua disciplina. Suas intenções. A forma como você reage. Aqui é onde mora seu poder. Tudo o que está sob sua responsabilidade aqui sim, vale se importar. Passo 3. Pratique o desapego ativo. Frases estoicas para repetir como mantras. Isso não depende de mim. Epicteto. Não é o que acontece, é como você reage. Sêneca. Essas frases não são slogans. São lembretes de liberdade. Passo 4. E use o premeditatio malorum. Essa técnica consiste em imaginar o pior cenário possível e aceitar que você sobreviveria. Vai fazer uma apresentação e tem medo de falhar? Imagine que ninguém goste. Que você trave. Que critique você. E depois pense: e daí? Você ainda estará aqui. Ainda poderá tentar de novo. E vai sair mais forte. Não ligar é uma arte. E como toda arte, exige treino. Mas quanto mais você pratica, mais leve a vida se torna. Hoje, vivemos na era da hipersensibilidade. Qualquer crítica vira ataque. Qualquer discordância, uma ofensa. Estamos tão condicionados a buscar aprovação, curtidas e elogios, que perdemos a capacidade de sermos emocionalmente autossuficientes. A cultura da validação constante transformou nossa autoestima em um castelo de cartas. E a insegurança se fortalece toda vez que colocamos nosso valor nas mãos de outra pessoa. Marco Aurélio escreveu algo simples, mas poderoso. A opinião dos outros só importa se você permitir. E a maioria permite. Permitimos que comentários nos definam. Que likes nos validem. Que a ausência de aplausos nos faça duvidar de nós mesmos. Esse é o erro moderno, de achar que ser sensível é sinônimo de profundidade emocional. Mas não é. Ser profundo é sentir e ainda assim manter o controle. É reagir com consciência, e não com impulso. A indiferença estoica é um antídoto poderoso. Ela não te torna insensível, mas imune ao que não merece seu sofrimento. E essa é uma habilidade que o mundo moderno precisa com urgência. No fim das contas, os estoicos não eram frios. Eles eram livres. A indiferença que praticavam não era um escudo contra o mundo, era uma ponte para dentro.
Um lembrete constante de que nossa paz não pode depender do caos externo. Eles entenderam algo que a maioria de nós ainda está tentando aprender. A pessoa verdadeiramente forte não é a que não sente medo, é a que não se rende a ele. Você não precisa viver tentando provar seu valor. Não precisa agradar todo mundo. Nem controlar o incontrolável. O que você precisa é treinar sua mente. A cada pensamento de insegurança, pare e pergunte: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, pratique a indiferença. Solte. Respire. Siga. E descubra o que os estoicos descobriram há séculos. A verdadeira liberdade começa quando você deixa de tentar controlar o que nunca esteve nas suas mãos.